minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio nesse vídeo aqui, te deixar bem atualizado sobre as últimas do Tricolor. Sem antes precisar te dar a explicação que essa voz tá falha, que o corpo tá doendo, que eu tô com gripe, com febre e até por isso não consegui vir aqui bater um papo com vocês nos últimos dias. Peço desculpas por isso. Tô aqui me arrastando, é o que temos pro momento, mas eu vou tentar comunicar da melhor maneira as últimas informações do Tricolor aqui pra galera, sempre pedindo aquela compreensão monstra, porque não tá fácil por aqui, então desculpa qualquer coisa. Gente, vamos lá. A primeira questão é sobre reforços. E, na verdade, uma notícia que surgiu no Uruguai. O empresário do jogador Christian Oliveira, um uruguaio, 21 anos, que joga no Boston River, lá do Uruguai, afirmou que a direção gremista estaria interessada na sua contratação. Para quem não sabe, o Christian Oliveira é um atacante lado, é um ponta, que ele surge no Rentistas, é vendido para o Almeria da Espanha, que é hoje quem tem seus direitos, joga emprestado uma temporada no Peñarol, não fica por lá e está no pequeno Boston River do Uruguai. Segundo o empresário, que é um empresário até conhecido, deu uma entrevista na Rádio Oriental do Uruguai e lá pelas tantas ele estava falando e disse, olha, realmente eu tenho vários interessados, vários times então estão interessados no meu jogador e inclusive eu estava falando agora há pouco com o pessoal, com o time do Soares no Brasil, com o Grêmio, com os caras do Grêmio. Bom, eu preciso te pontuar isso e dizer que o empresário está falando. A diretoria gremista nega. Diz que não é verdade, que não está tratando, que não tem nada. Mas a gente sabe que pode ser um despiste. Então, coloca aí na tua lista de possibilidades. Isso é tudo que temos. Christian Oliveira, atacante de velocidade uruguaio de 21 anos, que já foi para a Europa, bateu e voltou. Assim, é um cara que tem, né, o Peñarol já quis ele, mas ao mesmo tempo ele não deu certo lá, enfim, tá? Christian Oliveira é um nome. Nada mais do que isso eu posso falar, pelo menos até o momento. Gente, o presidente Alberto Guerra está na Europa. Eu até li uma coluna do Diogo Oliveira dizendo que era um conto da carochinha, brincando com a situação, dizendo, olha, o presidente Alberto Guerra foi para a Europa e ele está na Europa neste momento. Só que, segundo ele, o presidente disse que foi para a Europa para tratar de assuntos profissionais da sua empresa, do seu escritório de advocacia e que nada tem a ver com o Grêmio. É complicado, né? Saber que, por exemplo, a gente está aí há 30 dias, basicamente, pouco mais, um pouquinho menos, de abrir a janela de transferências e o presidente está na Europa. É óbvio que levanta suspeita, mas tudo que eu tenho é isso. O presidente está na Europa e lá o presidente foi, segundo ele, tratar sobre assuntos profissionais da sua empresa, do seu escritório de advocacia. Mas não fica, né? De repente até foi para isso, mas e se ele for fazer uma visita em outro lugar, se ele passar num clube, se ele tentar algum jogador? Enfim, lá na Europa tem TT. E o jornalista Jorge Nicola deu uma informação dizendo que TT, que caiu com o Leicester da Inglaterra, ele hoje está no Leicester, e ele caiu com esse time, estaria sendo procurado por Flamengo e Grêmio, segundo pessoas próximas ao jogador. Eu não falo com o empresário do jogador, não tenho nada contra ele, mas ele já faltou com a verdade para mim uma vez, então eu não coloco ele mais como minhas listas de fontes ou possíveis fontes. Tudo que eu posso dizer para vocês a partir de então é, cara, é muito estranho, embora reconheça toda a habilidade do Nicola em descobrir informações, mas é improvável, eu diria que muito estranho, imaginar que a direção do Grêmio, que afastou o Adriel por causa do empresário dele, que está fazendo todo um movimento para tentar limpar a área com respeito a esse empresário, vá trazê-lo sabendo do agente do empresário que ele tem. Mas, sei lá, vou ligar uma coisa que não tem nada a ver. Mas numa dessas, o presidente está na Europa e foi na Inglaterra ele mesmo falar com o TT e ele mesmo negociar com o TT. Até porque o TT pertence ao Shakhtar e a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e assinar aquela cláusula da FIFA e sair de graça e viria de graça para o Grêmio. Bom, aí, né, a gente teria que fazer uma elucubração. Eu não acredito que o TT vá vir para Porto Alegre ou muito menos para o Brasil. Penso que ele vai ficar por lá, mas enfim, aí é uma questão dele. Gente, outras negociações, outras situações que interessam o Grêmio. Aí sim na Europa, mas que não teria por que o presidente ir viajar para lá. Primeiro, Wanderson foi convocado para a seleção brasileira. E essa é uma ótima notícia, porque o Grêmio ainda mantém 10% do jogador. Ainda tem 10% de uma futura venda dele, tem um percentual que tem que se fazer o cálculo, mas tem um percentual do Wanderson que está no Mônaco. Aí é uma questão importante. O Grêmio ainda pode ganhar uma grana com ele lá em Mônaco, pelo seguinte, o fato ele assinou por 4 temporadas com o time,
Cada vez que o time for para Champions e ele tiver um número de percentual de jogos sendo titular, o Grêmio ganha 1 milhão de euros. Nesse ano ele foi titular, mas o Mônaco não foi para Champions, então não adianta nada. O Grêmio não ganha essa cláusula de 1 milhão de euros. Infelizmente bateu na trave, chegou perto até. Mas o fato é, se ele for para a seleção brasileira, jogar, tiver algum tipo de valorização e é vendido, o Grêmio ganha 10% de uma futura venda. O mesmo vale para o PP. O PP, do Porto. O PP, ele é um jogador que agora, nessa segunda-feira, pegou o seu passaporte italiano. Foi lá no consulado italiano e buscou o passaporte italiano dele. Tava ele, o empresário dele até, o Adriano Spadotto. Por que que isso é importante? Porque o Grêmio tem 15% de uma futura venda dele. Tem um cálculo também a ser feito, é plusvalia e tudo mais, mas tem 15% da venda. Agora, com o passaporte italiano, ele não conta como estrangeiro fora ou na Europa, né? Não conta como brasileiro. Ele pode jogar como se fosse um cidadão italiano, seja no Porto, seja no, sei lá, Real Madrid ou no Barcelona, em qualquer equipe que ele for. E isso é interessante para uma futura venda. São os dois maiores ativos que o Grêmio tem fora daqui. Os 10% do Wanderson e os 15% do PP, que podem render grana, podem render dinheiro já nessa janela do meio do ano. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.